Fala aí, meu povo, tudo bom? Eu vou tentar fazer uma análise nem tão burocrática assim, eu não vou seguir uma linearidade necessariamente, eu vou falar de algumas coisas e eu vou abordar vários dos tópicos que rolaram em Arcane para teorizar sobre o que vai rolar pela frente, tá bom? Antes de mais nada, eu vou pedir que você se inscreva no canal e caso você goste do que você viu e queira debater, comenta aqui embaixo suas próprias teorias, suas próprias hashtags, de qual time você tá. E deixa o like caso você tenha curtido o vídeo, tá bom? A gente vai falar sobre a primeira parte da segunda temporada de Arcane. E essa segunda temporada de Arcane, ela traz muitas coisas. Mas ela também vai trazer uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, porque eu não posso me esquecer e eu tinha esquecido, que é o quê? Esse vídeo será 100% spoiler. Então, mas eu não vi a Arcane ainda. Vai ver. Vai ver. Depois você volta aqui, a gente comenta, conversa, se debate, você bota seus comentários e tudo mais. Mas a gente precisa que você tenha visto Arcane. E quando eu digo visto Arcane, você tem que ter visto a primeira temporada e você tem que ter visto a segunda temporada, mais a pequena prévia de 1 minuto que vem depois do episódio 3. É isso, tá? Isso é o que você precisa para vir até aqui. Se você quiser ter visto mais algumas coisas, veja o clipe de lançamento da Ambessa no League of Legends como campeã. E quando eu digo isso é o clipe, a música que tem ela, no caso, né? E aí você vai estar pronto para vir ver e comentar com a gente. Muitas dessas coisas, para quem já joga League of Legends ou para quem conhece um pouquinho mais da lore, já são pontos de análise, pontos de reflexão também. Para quem só viu Arcane, pode ficar, sei lá que porra é essa, irmão. Então, calma que eu tô aqui para iluminar vocês, tá? Vamos lá, galera. Nessa segunda temporada, o que tá acontecendo é um grande jogo de manipulação e um monte de personagens extremamente fragilizados. Alguns deles já passaram por muita coisa e estão num ponto de maturidade um pouco maior, outros não. A Caitlyn, enquanto ela era uma pessoa que veio de uma posição de completo privilégio e simplesmente viu a sua vida desmoronar, ela também dá uma proporção imensa ao seu próprio sofrimento e ignora completamente o sofrimento dos outros, mesmo ela tendo ido a Zaun e tendo visto certas coisas. No momento em que ela está num momento de muita dor, de muita confusão. Ela passa por várias fases do luto ao longo dessa temporada. A gente vê ela começando na negação, né, se recusando completamente a lidar com a perda da mãe e com a herança que vem com ela. Depois ela passando por uma fase de raiva, onde ela diretamente ela tá, vamos dizer assim, ela simplesmente assume que ela vai botar uma mira em Zaun e que ela vai ser a bala que vai perfurar Zaun. E que vai acertar a Jinx em cheio e parar com os poderes da subferia. Por outro lado, e ela passa também depois pela fase de barganha, onde ela começa a minimizar a própria perda e aceitar a vitória, só que a barganha dá pra dizer que é o termo final, onde ela simplesmente aceita que esse é um novo lugar, e que ela não tem tempo pra sentir dor, e que ela vai ter que lidar com aquilo daquele jeito mesmo, e é onde ela termina essa temporada, tá? A gente provavelmente vai ter, sim, algum momento em que ela vai ter que lidar de fato com essa dor, mais pra frente, e é onde ela deve parar numa espécie de depressão, numa espécie de momento de tristeza, ou ela simplesmente vai estender essa fase de barganha e de cegueira, digamos assim. Por outro lado, a Violet, ela se mantém perdida. A Vi, na primeira temporada, ela fica correndo atrás da Caitlyn ou da Jinx o tempo inteiro. E nessa temporada não será diferente.
ela quer agradar a Caitlyn, mas ela quer tentar recuperar aquele laço com a irmã. Ao mesmo tempo, na primeira temporada, ela se recusava completamente a reconhecer quem a irmã se tornou. Então ela não queria reconhecer a Jinx como ela é hoje, mas sim... e por conta disso, ela também era incapaz de aceitá-la e de abraçá-la. Então ela tem que entender que a Jinx continua sendo irmã dela, porém ela não é mais a Powder, ela é a Jinx agora. E enquanto a Caitlyn, ela é uma pessoa que vem de outra origem e ela tem os próprios interesses e objetivos. E por mais que ela queira, de certo modo, ver a Vi feliz, a gente vê nitidamente que não é a prioridade dela. Então a Vi, ela fica realmente presa entre dois mundos. Entre ser abraçada por Piltover, onde ela pode ter novos privilégios, novos amigos e ser acolhida, ou assumir a luta difícil e voltar a tentar reconciliar com a irmã e tentar reconstruir Zaun. Ela basicamente fica presa entre dois mundos e não consegue cumprir nenhuma das duas tarefas. Porém, essa temporada, ela termina... Essa temporada não, essa parte, esse ato, termina com a Vi deixando uma... parecendo estar mais de olhos abertos. Só que ela estar de olhos abertos faz ela enxergar, inclusive, todos os erros que ela cometeu. E agora, ela vai ser obrigada a lidar com esses erros sem estar necessariamente nem com a Jinx, nem com a Caitlyn. Então ela não vai ter mais essa distração. E como a gente vê na prévia, ela vai cair numa... Ela vai lidar com essa dor através da raiva. Ela vai tentar descontar isso através daquela arena subterrânea, onde ela vai acabar se deparando com o seu próprio passado. Aparentemente, tudo indica que ela vai ser a primeira pessoa a encontrar o Vander transformado em Warwick. Talvez a segunda pessoa, já que o Singed é a primeira pessoa que vai encontrá-lo, já que ele está transformando ele. E a própria Jinx? A Jinx, ela passou... Talvez no final da primeira temporada, ela tivesse mostrado uma aceitação ao estado atual dela, de quem perdeu e de que agora ela vai entregar o mundo às chamas, à destruição. Só que, na verdade, parece, ao que se entende, a Jinx, ela tá muito mais preocupada com uma espécie de mensagem que ela quer mandar, onde ela enxerga que realmente, talvez ela não enxergue de uma maneira tão filosófica a coisa toda, mas ela enxerga que aqueles que têm poder, sejam eles de Zaun ou de Piltover ou de onde quer que eles venham, são culpados. E ela não está tão errada nessa colocação. Talvez ela esteja errada em métodos e tudo mais, mas a grande realidade é que essa visão a coloca na mira de todos os lados. Com Piltover querendo caçá-la para fazer ela ser responsabilizada pelo que ela fez no final da primeira temporada, e Zaun tentando tanto caçá-la para fazer ela pagar pelo vácuo de poder, quanto para ser usada como moeda de troca, seja entre os barões Chemtech, seja com Piltover, também numa jogada de poder. O fato é que a Jinx não é boba. Ela é um personagem extremamente inteligente. Eu falei inteligente 2 vezes? Muito bom. Inteligente, ardiloso e engenhoso. E ela sabe muito bem onde ela está se metendo. O problema maior é que a Jinx, ela, por mais que a gente olhe tudo isso, ela talvez seja um dos personagens mais humanos da obra. E ela tá ainda triste com tudo que aconteceu na primeira temporada e que vem acontecendo agora. Então ela, na verdade, no sofrimento dela, ela tá buscando uma forma de... Ela não digo nem uma forma, ela tá buscando morrer. Então ela tá inevitável e constantemente buscando o fim.
E essa busca pelo fim acaba a levando não ao fim, mas a novos começos, onde ela acaba sendo salva e salvando uma criança. Ela acaba também sendo salva e salvando pela eu sempre esqueço o nome dela, mano. Eu reli o nome dela recentemente, mas eu esqueci de novo e tá tudo bem. Mas eu tô falando da mulher que era o braço direito do Silco na primeira temporada e que a ajudou e manipulou e fez muitas coisas junto. Mas basicamente elas acabam se reunindo, mesmo que fossem aliadas improváveis até 2 minutos atrás. E no fim das contas, essa dupla que elas vão formar acaba sendo algo extremamente necessário e até disruptivo em relação ao poder tanto dos barões quanto de Piltover. Essa aliança improvável acaba gerando muito caos ali. Mas a Jinx, a jornada dela acaba sendo uma jornada de morte e renascimento. Porque a busca pela morte dela mostra que ela já tinha aceitado aquilo que ela estava buscando. E quando ela vê o final dela e acaba sendo salva, na verdade, ela enxerga que não é a hora de acabar. E que ainda tem muito a se fazer. E ela também vê que a irmã não se tornou um monstro. Ela não se tornou um monstro mesmo. E sim que talvez a irmã esteja tão mais perdida do que ela, ou tão perdida quanto ela em algum momento já esteve. Então a verdade é que agora a Jinx está começando cada vez mais a andar com as próprias pernas. E saltando aquela muleta que o Silco tinha deixado. O Victor, ele tem uma jornada que meio que se encerra na primeira temporada com ele ainda com dificuldades para lidar com tudo que aconteceu. Porém, ele, através da fusão forçosa com o Núcleo Rex, ele acaba adquirindo uma nova forma de ascensão e abandonando o Jace em troca do verdadeiro propósito dele. Inclusive, eu quero ressaltar aqui um ponto. Echo e Victor talvez sejam os personagens mais construtivos da obra até o momento. O Victor, assim que ele percebe que conseguiu os recursos para fazer o que ele almejava, ele corre atrás de fazer isso. Saindo daquele abraço de Piltover e indo diretamente a Zaun para tentar salvar o dia. Uma alma de cada vez. Enquanto o Echo é aquele cara que ofereceu abrigo a tanta pessoa que sofreu nas mãos, tanto de Piltover quanto da própria guerra de Zaun, e que agora está se vendo na possibilidade de fazer algo muito maior. Ele é o cara que ele é um dos poucos personagens que não parecem estar movidos por nenhum tipo de ambição ao poder ou a um puta de um conhecimento arcano, nem nada do tipo. Ele simplesmente quer melhorar a vida daqueles que ele viu sofrer. E é muito interessante porque o Echo, ele passou por muito do que a Vi e a Powder, que é agora a Jinx, passaram na sua infância. E ele transmutou isso numa iniciativa de uma rebelião, que são os Vagalumes. Então o Echo, ele é um personagem que eu quero muito ver o futuro dele. Outra coisa interessante, o Jace ainda está lidando com as dores e perdas e tudo que ele está e tentando descobrir onde é o papel e a parte dele. Mas aparentemente ele se aceitou mais novamente como um homem de ciência, como o ferreiro do progresso, aquele que vai trazer as armas de uma nova era. E agora, reunido com Heimerdinger e com Echo, cabe a eles encontrarem novamente a verdade e uma ponte para esse futuro. Uma coisa interessante sobre essa parte é que eles mostram um pouco de quão inescrupulosa Piltover foi. Porque a Subferia, por mais que esse núcleo,
o núcleo de energia Hex estivesse muito abaixo de Zaun, Zaun ainda estava entre o núcleo Hex e Piltover. Então, se qualquer coisa acontecesse, ia afetar Zaun, mas não ia afetar Piltover. Outra coisa é que os canais que levavam até o núcleo Hex tinham vazamentos para as fissuras de Zaun, mas nenhum vazamento para Piltover. Ou seja, a água, tudo que vive em Zaun é afetado por isso. Daí a cintila, daí as runas selvagens aparecendo nas árvores daquele local onde o Echo fez seu abrigo, e todos esses enigmas, né, que vão sendo respondidos aos poucos. Que na verdade tudo aquilo é um vazamento de energia Hex que gerou reações loucas. E que claramente é algo que o Singed estava testando já e experimentando há muito tempo. Outra coisa curiosa sobre o Singed. Muitas pessoas, quem não conhece League of Legends não sabe isso. Tá? Quem não conhece a lore não sabe disso. Mas existe uma guerra e uma invasão de Noxus em Ionia, que é uma outra nação. E durante essa invasão, eles usam um ataque de gases químicos. Eles fazem um ataque químico enorme. E esse ataque é orquestrado por ninguém mais, ninguém menos do que Singed. Outra parceria entre Zaun e Noxus acontece, por exemplo, no Urgot. O Urgot, ele é um personagem que era um Zaunita, que foi reconstruído com tecnologia Chemtech. Então, a gente vai ainda ver muitas alianças e muitas coisas se formando. Provavelmente as garras de Noxus vão começar a se cravar tanto em Zaun quanto em Piltover a partir dessa temporada. A Ambessa, ela está sendo uma grande manipuladora. A gente viu que ela, alguma coisa a fez se mover de Noxus para Piltover. A princípio parecia ser a proximidade da filha, mas na realidade ela está buscando um jogo de poder. Ela também parece estar atrás do arcano, daquele núcleo, daquela energia, daquele progresso, para enfrentar algo maior. Mas o que é esse algo maior? Nessa segunda temporada a gente já vê. A Rosa Negra. A Rosa Negra, e agora é uma aulinha de lore, a Rosa Negra é uma organização multimilenar que comanda Noxus das Sombras. Eles são como se fossem os Illuminatis que falam do nosso mundo. A Rosa Negra seria isso. Só que imagina que os Illuminati, além disso, podem usar magia e tem poderes e tem informantes em todas as áreas. Isso é a Rosa Negra. Então, a Rosa Negra tem garras e raízes que se espalham pelo mundo todo. A Rosa Negra, por mais que esteja intrinsecamente ligada à história de Noxus, ela se espalha pelo mundo inteiro. E é uma grande manipuladora. E a Rosa Negra tirou a vida do filho da Ambessa. Então, a Ambessa agora, ela busca várias coisas. Ela busca novas fontes de poder, novas fontes de influência, estar perto para proteger a filha e estar longe das garras e dos olhos da Rosa Negra. Mas como a gente viu nessa temporada, a Rosa Negra alcança em todos os lugares. Então, eles usam a Amara para talvez forçar a mão da Ambessa a tomar uma iniciativa, que ela de fato toma. Ela vai e investe contra Piltover, ela faz com que Piltover comece a levantar sua cabeça e virar para o lado da guerra, permitindo que a Ambessa instaure um estado de cerco, uma lei marcial e não se coloque no cargo, porque ela é de outra nação, afinal de contas, mas sim coloque a Caitlyn no cargo. Então, realmente, se tudo der certo, a Ambessa vai lá dar o tapinho no ombro da Caitlyn. Mas se tudo der errado, o problema é da Caitlyn, a Ambessa é de Noxus e não tem nada a ver com isso. Então, a verdade é que agora a Ambessa acaba de ganhar passe livre para acessar informações confidenciais e áreas de Piltover que ela normalmente poderia não ter acesso. O que leva a Mel. A Mel começou a investigar a mãe porque ela sabia que Noxus não é flor que se cheire e sabia que a mãe tinha jogos de poder ali.
E ela acaba descobrindo muitas coisas. E ela também é silenciada pela Rosa Negra, ela é sequestrada pela Rosa Negra. Só que esse sequestro tem algo a mais. Esse sequestro, ele na verdade é uma arma, ele é um ataque em dois frontes. Ambos contra a Ambessa. Mas basicamente, a Mel vira tanto uma refém que a Rosa Negra pode usar contra a Ambessa, como ela também foi impedida de parar a Ambessa. Por quê? A instauração de lei marcial e a Ambessa poder continuar com a busca dela, com a sua busca, né? A busca dela foi complicada. Com a sua busca, estão diretamente relacionados ao interesse da Rosa Negra, que quer ter acesso ao arcano que ali vive. Então, quando a gente liga todos esses pontos, a gente entende que todas as vidas de todos os protagonistas estão direta ou indiretamente afetadas pelo arcano. Seja pelo acesso a ele, seja pelo uso de seu poder, seja pelo efeito deles nas suas vidas. E essa primeira temporada, ela vai levar exatamente isso. Ela vai levar a uma grande mostrada de cartas. E muitos personagens, como a Caitlyn ela vai entrar num momento de falta de escrúpulos e de afastamento da sua própria humanidade. Algumas pessoas já estão apelidando ela de Bolsonaro de saia. E não digo que esteja 100% errado no momento, porque é bem o que ela está fazendo. Ela pode, só que no caso da Caitlyn, ela pode ter as melhores intenções do mundo. Ela quer que as pessoas tenham paz, que as pessoas tenham não sei o quê, que tenham prosperidade, tranquilidade, progresso. Mas ela não é capaz de enxergar. Ela perdeu a humanidade dela no caminho. Ela não enxerga mais a Vi como pessoa. Ela não enxerga a Jinx como pessoa. Ela parou de enxergar Zaun como uma cidade com outros seres humanos que merecem respeito e que têm suas dificuldades. No momento, ela acha que Zaun tem que ser exterminada porque eles não são mais pessoas. Enquanto a Ambessa incentiva isso e joga combustível nessa chama, porque é do interesse dela que essa chama queime. A gente também viu algumas referências a personagens clássicos do LoL, como a Janna, que é uma lenda clássica de Piltover, e na verdade ela é uma entidade mágica que usa os ventos. E ela é de Piltover. E talvez ela dê as caras em algum ponto dessa temporada. Ou não. Talvez ela fique só na referência. Eu acredito honestamente que em algum momento devemos ter uma visão da LeBlanc, que é a grande comandante da Rosa Negra. E agora eu vou falar uma referência sobre a história da Ambessa. A Ambessa, ela tem outras motivações. A ascensão dela ao poder, que depois foi herdado pelo filho e depois reerdado por ela, né, porque voltou para ela. A ascensão dela ao poder se deu quando ela era um soldado e à beira da morte ela foi escolhida pelo lobo. O lobo, nesse caso, sendo uma manifestação dos Kindred, que são a entidade da vida e da morte, mostrados por uma ovelha e um lobo. O lobo significando a morte, e a morte pela luta, pela caça, pela violência, e a ovelha simbolizando a morte pacífica, o simples fim da vida. Então, e aí os Kindred são uma divindade. E as divindades de League of Legends e de Runeterra como um todo estão intrinsecamente ligadas ao Monte Targon, que é um lugar tanto físico quanto filosófico, mas é um lugar inalcançável a não ser que ele queira, tanto que os maiores peregrinos passaram a vida procurando e nunca encontraram. Mas basicamente o Monte Targon, que é a casa dos deuses de certo modo, como é uma referência direta ao Monte Olimpo, é um lugar onde a alma de Ambessa, enquanto ela está caída ali, vai. E lá ela passa por inúmeras provações, ela enfrenta tudo aquilo e é efetivamente renascida, escolhida pelo lobo para receber poder e poder herdar e ganhar e crescer na sua própria vida. Mas não é apenas isso. O lobo tem seus motivos para cravar as presas em Noxus. Porque a Rosa Negra é
é uma organização milenar, que tem uma líder que já foi dada como morta várias vezes, que é a LeBlanc, a Mulher Pálida. Porém, por que a LeBlanc é imortal? Como ela é imortal? Será que ela é imortal? Será que ela troca de pessoa várias vezes? Por que isso acontece? E, óbvio, os lobos, a morte, tem algo a dizer a respeito disso. E é interessante porque no clipe da Ambessa a gente tem mais duas pessoas que são mostradas como selecionadas, que seriam talvez a própria Catarina ou alguém antigo do clã dela, e o Swain, que é um personagem que em certo ponto se torna o líder supremo de Noxus, e ele é um grande estrategista de guerra, um general foda. E o Swain, ele tem uma batalha contra a Rosa Negra, mesmo que ele tenha usado a Rosa Negra a seu favor, inclusive recebendo o Sion, que é um arauto de guerra zumbi imortal da Rosa Negra. Ele, apesar de tudo isso, ele também quer livrar Noxus da Rosa Negra. Ele acredita que a Rosa Negra eventualmente sufocará Noxus. E por isso ele quer que essas raízes saiam de sua cidade e libertem seu povo. Eu não sei até que ponto Arcane vai entrar nisso, porque isso é muito mais da história de Noxus do que da história de Arcane. Porém, eu acredito que a Ambessa está sendo levada a buscar algo e que no fim das contas, enquanto ela acredita estar achando a arma perfeita para enfrentar a Rosa Negra, na verdade ela está levando a Rosa Negra a algo extremamente poderoso que ela mesma pode controlar e corromper. Então, a gente vê muitas coisas, a gente provavelmente vai ver o Singed forjando alianças com Noxus, a gente vai ver novamente, como mostrou inclusive na preview, Jinx e Vi lutando juntas, e com certeza essa temporada deve terminar com a independência de Zaun, mas não por termos políticos e pela aceitação e decreto de Piltover, mas sim pela luta, pelo sangue, pela vontade de seu próprio povo, de clamar a independência e legitimidade como nação. E a gente vai ver a marcha da evolução de cada personagem. O Victor, que se tornou esse Messias Salvador, mas onde ele vai parar? Será que ele vai voltar a Piltover em algum ponto? Será que ele vai livrar o povo do mal da Cintila? O que será a evolução de Victor? Que é um personagem que inclusive tá para ter um rework. E eu acredito que tem muito a ver com a história dele de Arcane até o momento. O Echo, será que o Echo vai terminar voltando no tempo em algum momento? Será que ele vai conseguir acesso a esses poderes dele? Será que esse núcleo que mostra que tem tanta ligação com essa... que mostrou que a magia, o arcano, ele não é somente a ordem que Piltover almeja, mas também o caos que a natureza impõe? Será que essa magia selvagem e esse núcleo Rex vão ter outros efeitos nos personagens que estavam lá do ladinho dele? Entenda-se, Heimerdinger, Jace e Echo. Então, que outros rumos a segunda parte pode tomar? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Eu tô completamente do lado do Echo e do Victor, principalmente. Eu acredito sim numa possível redenção do Jace. Eu acredito que a Caitlyn está seguindo o rumo perfeito para a própria queda. E eu quero muito que a Jinx e que a Vi consigam encontrar a sua paz interna e fazer as pazes entre elas e entre o seu passado, mesmo que seus caminhos voltem a se separar. Mas que elas consigam se separar porque querem e não porque elas não conseguem se encontrar mais. Então, é isso. O que vocês estão achando de Arcane até agora? Espero que vocês tenham curtido. Provavelmente eu esqueci de muita coisa, provavelmente eu passei por cima de muita coisa, e eu espero que vocês comentem aqui para a gente poder levar esse debate adiante. A gente vai sim ter outro desses na segunda parte. E, como sempre, meus amores, muitíssimo obrigado.
Beijo no coração de vocês. GG e até logo.